Saudações, então vamos começar um conjunto de várias videoaulas sobre doença pulmonar intersticial na tomografia computadorizada de tórax de alta resolução. Fundamental termos em mente e dominarmos o conceito do lóbulo pulmonar secundário, porque toda doença pulmonar intersticial, o raciocínio para análise será baseado no conhecimento do lóbulo pulmonar secundário. Temos aqui um pulmão, uma peça de necrópsia, pulmão direito, lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Você observa aqui na superfície pleural, por transparência, você consegue ver alguns pontos e algumas linhas. Então, interessantemente, essas linhas delimitam estruturas grosseiramente poligonais. Veja aqui. É como se você pudesse transformar a superfície pulmonar em uma colcha de retalhos, em um quebra-cabeça formado por esses polígonos. Cada polígono desse é um lóbulo pulmonar secundário e cada linha é um septo interlobular. Por exemplo, este septo separa esse lóbulo deste lóbulo e assim por diante. Veja que os septos não são completos, veja que você não consegue delimitar com precisão os lóbulos, mas dá para se ter uma ideia, dá para se completar aí, se a gente completasse as linhas, ficaria bonito. Os livros e os esquemas que tem desenhados, eles são completos, mas na vida real não é isso que acontece. Você não consegue completar, delimitar perfeitamente um lóbulo pulmonar secundário num parênquima pulmonar normal. Temos aqui um corte de uma peça de pulmão, delimitando perfeitamente os lóbulos pulmonares secundários. Aqui temos um lóbulo pulmonar secundário, aqui outro, e os septos interlobulares. Só que este paciente tem uma doença fibrosante intersticial que espessou, que fibrosou somente o interstício interlobular, o interstício dos septos interlobulares, e por isso facilitou a visualização e a delimitação. Temos aqui vasos linfáticos, você veja por transparência, e esses vasos mais escuros aqui são veias. Então, no septo interlobular, nós temos tecido conjuntivo, veias e vasos linfáticos. No lóbulo, na porção intralobular, você vai ter uma arteríola central, que deve estar aqui, um bronquíolo, que vai sempre com a arteríola, mas você não vai ter veias. Você vai ter uma rede de capilares, um interstício bastante fino, que forma a parede dos capilares, dos sacos alveolares, dos ductos alveolares. Você vai ter os espaços aéreos, que são a luz dos alvéolos, dos ductos alveolares e sacos alveolares. Então você vai ter um interstício intralobular e um interstício interlobular, composto pelos septos interlobulares. Daí a gente já consegue ter uma ideia. Se você tiver uma doença que espessa o interstício dos septos alveolares, o interstício interlobular, você vai ter um reticulado grosso, grosseiro, porque a distância entre uma linha septal e outra linha septal é relativamente grande. Se você tiver uma doença que espesse o interstício intralobular, você vai ter um reticulado finíssimo, que se o espessamento for tão grande que oblitere parcialmente a luz dos alvéolos, na tomografia você pode deixar de ver uma rede, um reticulado fino, e ver uma opacidade em vidro fosco. E às vezes esse espessamento é tão grande que oblitera a luz dos alvéolos, então você vai ver uma consolidação, ok? Doenças que têm acometimento dos vasos linfáticos vão acometer predominantemente, portanto, aqui os septos interlobulares. Doenças com acometimento de veias vão acometer predominantemente os septos interlobulares. Doenças com acometimento de arteríolas e de bronquíolos vão acometer preferencialmente a região centrilobular, ok?
eu acho que você já entendeu o raciocínio e já percebeu que é fundamental conhecer bem o lóbulo pulmonar secundário e seus componentes. Temos aqui esse desenho muito ilustrativo, temos um septo interlobular, a superfície da pleura, outro septo interlobular, delimitando aqui um lóbulo pulmonar secundário. No septo interlobular tem veia e linfático. No meio, no centro do lóbulo pulmonar secundário, tem bronquíolo e arteríola. O linfático também vem no feixe vasculo-brônquico, só que ele se ramifica nos septos interlobulares. Ele não tem linfático na parede dos alvéolos. Aqui tem um interstício intralobular, que é uma rede finíssima de tecido conjuntivo que sustenta a parede dos alvéolos. Tem a rede capilar e vênulas na parede dos alvéolos. E você tem os espaços alveolares. Nesse esquema mais simplificado ainda, você tem a superfície pleural, os septos interlobulares, no centro do lóbulo a artéria pulmonar, ou uma arteríola pulmonar, e um bronquíolo. Só que o bronquíolo a gente não vai identificar ele na tomografia. A gente vai identificar bem a arteríola na tomografia de um pulmão normal. A arteríola centrilobular, e a gente vai identificar bem essas veias que ficam no canto, na junção das linhas septais, e vamos identificar parcialmente uma ou outra linha septal, mas vai dar para ter uma ideia da composição lobular do pulmão. Veja aqui, veja o desenho, lóbulos pulmonares secundários, veias interlobulares, arteríola centrilobular com bronquíolo, e septos interlobulares. E aqui uma tomografia de alta resolução do tórax do pulmão normal. Lembre que tem que ser tomografia de alta resolução, cortes finos de 1 milímetro para baixo, com filtro duro, que é geralmente filtro de osso, e janela de pulmão. E você vê aqui um septo interlobular e uma veia interlobular, exatamente como aqui, veja, septo e veia. Você vê aqui um septo e uma veia. Esses outros pontinhos podem ser veias menores também. Mas um septo, um outro septo, esboço de um septo. E aqui, uma arteríola centrilobular, uma outra arteríola centrilobular, mais uma, mais outra, mais outra, mais outra. Você não vê o bronquíolo adjacente, mas tem. E então aqui você delimita um lóbulo pulmonar secundário, outro lóbulo pulmonar secundário, mais um lóbulo pulmonar secundário, mais um aqui, mais outro aqui. Veja que esse aqui você não consegue saber exatamente o limite. Então no pulmão normal o que você vê é isso. Você até consegue delimitar parcialmente os lóbulos pulmonares secundários. Você até consegue ver um septo interlobular, um aqui, outro acolá, um pedacinho aqui, um pedacinho lá, né, um outro aqui, imaginando mais, um pouco de imaginação, tem um segmento aqui, mas você não consegue delimitar perfeitamente os polígonos, né, as imagens fechadas do lóbulo pulmonar secundário. Isso é o normal. Veja aqui, uma tomografia de alta resolução do pulmão normal, você vê um septo interlobular aqui, arteríola centrilobular, aqui você já não vê. Uma arteríola centrilobular aqui, um septo interlobular lá, um outro aqui, um outro ali, ok? Então, você já começa a imaginar aí um lóbulo pulmonar secundário aqui, outro aqui, septos interlobulares. Veja aqui, um lóbulo pulmonar secundário aqui, arteríola centrilobular, septos interlobulares, septo interlobular aqui, 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 aqui. Isso tudo normal. Veja, septo interlobular, arteríola centrilobular, um esboço de septo aqui, e assim por diante. Veja aqui, esboços de septos interlobulares parcialmente visualizados,
aqui também, aqui. Então, isso é o normal, é o que a gente consegue ver em condições normais. Agora vamos ver a correspondência disso na histologia. Temos aqui um corte histológico, uma lâmina de pulmão, aqui a superfície pleural e aqui o parênquima pulmonar. Vamos observar esta região. Nós temos aqui uma dupla, bronquíolo e arteríola centrilobular. Lembrando que a arteríola a gente vê na tomografia, o bronquíolo não. Veja aí, vamos aumentar, tá lá. Arteríola com sangue na luz, com endotélio, com a lâmina elástica, veja a lâmina elástica aqui, com a parede muscular, e um bronquíolo com o epitélio respiratório, alguns macrófagos aí dentro dele, a parede muscular e sem cartilagem. E aqui, ductos alveolares, sacos alveolares, alvéolos, interstício peribroncovascular, interstício intralobular. E olhando aqui, você tem um septo interlobular aqui, outro septo interlobular aqui. Veja que aqui tem uma veia, isso aqui é a continuação dessa veia. Veja que tem vaso linfático aqui, observe aí. Veja linfa, endotélio. Então, vaso linfático no septo interlobular. Aqui uma veia no septo interlobular, aqui a continuação dessa veia. Aqui o septo interlobular. Isso aqui está, esse espaço vazio é porque o septo se esgarçou. O tecido conjuntivo nele é muito delicado, muito fino. Durante o processamento ele abre, fica desse jeito. Por isso fica assim. A mesma coisa aconteceu com esse aqui. Veja, esse espaço aqui, na verdade, é o septo, é tecido conjuntivo frouxo que fica aí. Portanto, nós temos aqui um lóbulo pulmonar secundário, histologia de um lóbulo pulmonar secundário normal. Septo interlobular, arteríola centrilobular, bronquíolo. Portanto, se você tiver uma doença que se dissemina pelo bronquíolo, vai dar opacidade centrilobular e vai acometer parcialmente aqui os alvéolos ao redor do bronquíolo, dando um nódulo em vidro fosco, porque o acometimento parcial dos alvéolos dá vidro fosco. O acometimento completo da luz alveolar dá consolidação. Se você tiver uma doença que se dissemina pelas arteríolas, você vai ter a mesma opacidade centrilobular. Se você tiver uma doença que se dissemina por linfáticos, você vai ter acometimento, espessamento do septo interlobular. Então vai dar uma reticulação grossa. Se você tiver acometimento das paredes alveolares, espessamento das paredes alveolares, você vai ter um acometimento do interstício intralobular e, portanto, um reticulado muito fino. Se esse acometimento for tão intenso, esse reticulado fino se transforma numa opacidade em vidro fosco, porque ele passa do limite da resolução da tomografia. Ele oblitera parcialmente a luz dos alvéolos por uma compressão extrínseca, por um efeito mecânico. Se esse acometimento for tão intenso que colabar a luz dos alvéolos, você vai ter uma consolidação. Ok? Então esse raciocínio é básico, mas o conhecimento da histologia normal é fundamental para embasar o raciocínio das patologias intersticiais. E é o que vamos ver na tomografia computadorizada nos próximos vídeos. Vamos só retornar para a tomografia normal para identificar aí essas estruturas que nós vimos. Então veja aqui, por exemplo, septo interlobular parcialmente visto, do mesmo jeito que a gente viu ele parcialmente lá na histologia. Aqui um outro, aqui o lóbulo pulmonar secundário, aqui a arteríola centrilobular, lembrando que o bronquíolo a gente não vê. Aqui dentro, esse cinza, esse fino reticulado que fica meio borrado, é o interstício intralobular.
Só que a tomografia não tem ainda resolução suficiente para você ver a parede dos alvéolos. Então você vê esse borrado, mas extrapolando um pouquinho, parece um reticulado, parece uma rede fininha, muito semelhante à histologia que a gente viu lá, ok? Então nos próximos vídeos veremos já patologias do compartimento intersticial pulmonar. Obrigado e até o próximo.